Boa noite todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está vendo. Meu nome é Felipe Yudi e hoje a gente vai falar de trigonometria. Eu queria começar essa aula falando que a ideia, né, quando eu pensei nessa aula, era falar tudo de uma vez, arrancar que nem um curativo, sabe? Tipo uma porrada só. Só que antes de começar, né, de postar essa aula, eu acabei fazendo Eu gravei uma aula antes, posteriormente a essa, né? Pra ver como é que ia ficar, pra, sabe, já ter uma ideia, né? Mais ou menos. E acontece que eu acabei não gostando muito. Porque eu achei que ficou muito corrida e parecia que eu acho que não ia dar pra digerir muito bem o conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar, né, primeiro, vou passar o roteiro de aula, né? Aqui, ó. Vou falar do ciclo trigonométrico. Nossa, tá muito grosso aqui. Diminuiu um. Nossa, que diferente. Bem, o ciclo trigonométrico. Vou falar das principais relações, né? Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Principais relações do ciclo. E eu também vou falar um pouco sobre o arco duplo. Arco duplo e, sinceramente, eu não vou falar sobre arco triplo. Eu não vejo a necessidade de você decorar as fórmulas do arco triplo, porque, honestamente, eu acho muito difícil ser cobrado. E, querendo ou não, dá pra você fazer, porque, tecnicamente, adiantando um pouco, né? Por exemplo, o seno de 3 alfa é igual ao seno de 2 alfa. Opa, 2 alfa mais o seno de alfa. Não, mais o seno. Não, o seno de 3 alfa é igual ao seno de 2 alfa mais alfa. Ou seja, você consegue decompor isso como se fosse uma relação normal. Então, tipo, eu acho que não tem necessidade. E eu também acho que não vale a pena você decorar as sanções de arco metade. Porque, pensando num ângulo normal, o que é a metade? Não, o que é esse ângulo, né? Ele é o dobro da metade. Ou seja, por exemplo, adiantando, né, uma parte, eu vou falar isso com mais calma de novo, tá? Eu vou retomar isso para fazer mais sentido. Mas, por exemplo, o seno de θ é igual a 2 vezes o seno de θ sobre 2 vezes o cosseno de θ sobre 2. Ok? É tecnicamente isso. Então, e, sinceramente, eu acho que você não precisa saber da. Se você só vai prestar paulistas, eu acho que você não precisa fazer aquelas maluquices de decorar, tipo, o seno de 2θ a partir da tangente de θ, por exemplo. Eu acho que não faz sentido e um pouco de algebrismo eu acho que você pode dar conta de conseguir fazer essa relação, certo? Então a gente vai falar sobre o ciclo, principais relações e eu vou falar sobre as equações. Vou dar um panorama geral de como resolver as equações mais simples, tá? As equações um pouco mais complexas, assim, posso dizer, eu vou deixar para a próxima aula. Que a próxima aula, sim, eu vou falar de Prossaferese. E espero que vocês entendam, né? Espero que vocês curtam. Bem, então vamos falar primeiro do começo, né? Começar pelo começo, porque esse é o melhor jeito que inventaram para começar. Bem, o ciclo trigonométrico. Agora eu vou escrever direitinho porque é o título. Métrico. O que é o ciclo trigonométrico? Ele é um círculo
melhor, ele é uma circunferência, tá? Se você não lembra a diferença entre círculo e circunferência, círculo é o que tem coisa dentro e a circunferência é só o contorno dele, né? Tá retinho. Nossa, tá bem torto, gente. Eu não confio muito nesse negócio, velho. Porque olha isso, tá no 0 graus, mas tá falando... Meu Deus. Mas tá falando que tá, tipo... Teoricamente estaria reto, né? É, vai entender agora, tá reto. Bem, círculo trigonométrico é um círculo centrado na origem, tá? O seu centro é no 0, 0. E o seu raio é unitário. Nossa, eu acho que ficou muito esquisito. Calma aí, que tá muito esquisito. Diminuir um pouco isso aqui, né? Diminuir um pouquinho isso aqui. Ah, eu faço setinha depois, né? Melhor fazer o ciclo bem feito, que aí faz mais sentido, né? Pronto. E o raio é unitário. Ou seja, é... Bem, para os amantes da geometria analítica, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Esse é o círculo trigonométrico. Vou deixar aqui para, sei lá, né, algum doido. Bem, onde que a gente extrai as principais relações? Bem, temos o cosseno e o seno, principalmente. O cosseno é, teoricamente, o eixo X, né? O eixo das abscissas. E o seno é o eixo Y, que é o das coordenadas. Bem, tem uma forma de você guardar, que é o seno sem sono, por isso que ele está em pé. E o cosseno é o com sono, por isso que ele está deitado. Bem, e o que a gente fala que é um seno ou um cosseno de um determinado ângulo? Bem, o seno é a projeção nesse eixo, no eixo vertical, ou seja, esse é o valor do seno de θ. E o cosseno, vou pegar uma cor azul, vai. E o cosseno é a projeção no eixo horizontal, cosseno de θ. Bem, a partir daqui, a gente vê que é um triângulo retângulo e a gente extrai a relação fundamental da trigonometria. Vou até escrever aqui porque ela é importante. Fundamental da trigonometria. Certo? Então, cateto oposto ao quadrado, mais o outro cateto, cosseno ao quadrado, igual a hipotenusa, que é 1 ao quadrado, né? Óbvio. Que é 1, né, também. Então, pouco importa. Vou até fazer um quadradinho, porque isso aqui é importante, tá? Vou até pintar de marca-texto. Na verdade, acho que não vou pintar de... Não, vou pintar de marca-texto, porque aí dá tempo de você entender o que eu fiz aqui, né? Só fiz um Pitágoras tranquilíssimo, certo? Até aqui, sem nenhuma novidade, sem mais impressionismos, algebrismos e etc. Bem, outra coisa que eu queria extrair com vocês, né, sobre o círculo trigonométrico, são as simetrias. Aí você olha e pensa, simetrias, Yuri? Como assim simetrias? Bem, deixa eu só mover isso aqui um pouquinho. Pronto. Se eu prolongar isso aqui,
Que ângulo você acha que eu tô marcando aqui? Aí você para e fala assim, ora, Yudi, por favor, né? Pô, você tá gravando aí de madrugada, de manhã, mas você acha que eu sou trouxa? Pô, OPV, né? Ângulo oposto pelo vértice. Isso aqui é teta. Aí eu falo, boa, tá certo. E esse ângulo aqui é o quê? Vou chamar de gama. Então, ó, 2θ mais gama é igual a 180. Ou melhor, né? Pi rad. Ah, uma coisa importante é que comumente a gente utiliza o sentido anti-horário para denotar ângulos positivos. E o sentido horário, né? Para denotar ângulos negativos. Por exemplo, se eu viesse para cá, eu poderia chamar ele de menos teto. Sacou? Então, vai do que você achar melhor, mas quando alguém fala sobre, tipo, um ângulo θ, normalmente ele tá pensando em girar nesse sentido aqui, tá bom? É só isso. Bem, esse gama, ele é π menos 2θ. E o que é esse π menos 2θ? Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Quer dizer que o gama é o suplementar do arco duplo desse ângulo. O que é só pra eu encher o saco e falar que, tipo, é pra você pensar em triângulos, tá? Toda vez que você for pensar aqui, pense em triângulos, ok? Mas voltando pra principal ideia aqui, são as... Como é que é o nome? Desculpa. São as simetrias. Você não concorda aqui, ó? Pegar outra cor. Cadê, ó? Essa cor, vai. Pior que eu tô usando essas cores, tá? Então não é pra jogar, hein? Ó, esse ângulo aqui. Esse ângulo que é... Vou chamar ele de alfa, vai. Alfa é igual a gama mais θ. Eles são complementares? Não, eles não são suplementares, tá? Só pra deixar bem claro. Mas você olha aqui e olha onde ele bate. Então, o seno dele coincide com o seno do θ. E quando você baixa aqui a projeção, por esse triângulo aqui, ó, ser congruente a esse, essa medida também é cosseno de θ. Mas, por ela estar, né, no negativo, atrás do referente zero, então aqui é menos cosseno de θ. Certo? Então, a gente vai expandir essa ideia. Se eu projetar aqui embaixo e vir aqui, ó, o que eu vou encontrar? Ora, de novo, né? Ó, OPV, ou seja, aqui é θ também, ou seja, como aqui é 1, aqui é menos cosseno de θ, então essa medida aqui, ó, é igual a essa, mas como ele tá abaixo do referente que a gente denota por zero, da origem, aqui será menos seno de θ. E peraí, o que era que eu tinha falado pra você que era 2θ mais gama? Pi rad, né?
olha o que então aconteceu quando eu somo. Olha o que acontece com o seno e o cosseno de certo ângulo quando eu somo π radianos, ou 180 graus, que eu dou uma girada completa. Você notou que o valor do cosseno e o valor do seno são opostos? E o que até que faz sentido aqui nessa relação. Porque vamos desenvolver um pouco essa relação? Digamos que eu quero descobrir o seno ao quadrado, né? E vamos pensar que o cosseno ao quadrado é um valor, sei lá, x. E por ser ao quadrado, x é maior que zero. Então, é x igual a 1. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos x. Ou seja, o seno de θ é mais ou menos 1 menos x. Então, pensando aqui, ó, e muito bem, o cosseno poderia ser negativo, tá? Então, por exemplo, por eu fixar esse valor de cosseno como o cosseno é sendo, por exemplo, positivo. Não, vamos falar que o cosseno fosse negativo, porque fica mais fácil aqui e já tá feito. Faz sentido aparecer esse mais ou menos, porque nota aqui, ó, menos seno de θ, mais seno de θ. Isso não bate com a relação? Ou seja, o que eu tô querendo dizer para você? E isso vai ser muito importante para quando a gente estiver resolvendo equações trigonométricas. Quando ele me der uma equação, eu vou ter que prestar atenção em quantas vezes esse ângulo ou esse valor de seno e cosseno pode ser repetido num mesmo intervalo de tempo. Porque, por exemplo, se eu falar que, por exemplo, cosseno de θ é igual a, sei lá, 0,4. E aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, no quarto quadrante, né, para finalizar esse exemplo e o quesito de simetrias. Bem, você já tá careca de saber, eu cansei já de falar também, o que é θ, que é menos seno de θ e que é cosseno de θ, né? Cosseno de θ, que é θ, o PV, né? Então isso aqui igual a isso aqui, e aqui menos seno de θ, ok. Então, eu posso falar que, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, né, ó. Ó, esse ângulo aqui, na verdade, tem o cosseno, ou seja, eles dois entram, se eu pensar no intervalo entre 0 e 2π, né? Esses dois valores, né? Esse valor aqui e esse valor aqui encaixam como solução do sistema. E é esse cuidado que eu quero transmitir para vocês. E eu vou, né, como eu disse, eu vou resolver umas partes mais fáceis, né? Que até que são consideradas banais e você nunca vai ver uma FUVEST, por exemplo, cobrar. Mas eu acho importante fazer para você já ter essa ideia, entendeu? Bem, finalizamos essa parte de quesitos de simetria, certo? E só para reforçar, né, a ideia desses ângulos, né? Bem, que tá, tipo, bem bagunçado, né? Quando eu falo, por exemplo, dos seus semelhantes, eu tenho o ângulo θ, aí eu tenho esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, que eu tenho, então é π menos θ, aqui, esse aqui no terceiro quadrante, né? E eu esqueci, vou falar aqui, né? Vou deixar anotado, não, vou deixar anotado em outra cor.
Será que dá pra ver essa cor? Essa cor é tão clarinha, eu lembro que não dá pra ver qual. Ah, dá sim. Primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. Bem, então, esse é o representante no primeiro. Esse no segundo. Esse aqui vai ser no terceiro. Esse aqui vai ser no quarto. No terceiro é π mais θ. E esse aqui, ó, é no quarto quadrante 2π menos θ. Certo? Se isso aqui é tudo é 2π, né? Ó, se o círculo inteiro é 2π e só esse pedacinho é θ, então esse ângulo aqui, 2π menos θ. Pronto. Entendeu? Bem, vamos falar sobre as principais relações. E por tabela eu acabei já falando do seno e do cosseno, mas eu vou falar agora sobre a tangente e a cotangente. E eu só vou mostrar no gráfico a tangente e a cotangente, tá? Porque eu não acho necessário mostrar a secante e a cossecante, mas você vai entender que é facinho de imaginar elas, entendeu? Bem, eu vou copiar, né? Nossa, acho que vai ficar muito ruim isso aqui. Será que deu? Puta, fiz uma bagunça, né? Ah, se não der, eu faço de novo, né? Principais relações. Bem, fazer, né? De novo. Vai ser de novo esse parto. Ah, tem que foi mais rapidinho dessa vez. Nossa, tá muito torto. Nossa, verdade, né? Contando uma experiência diferente. Eu tava vendo a aula, né, do Caio Bianchi. E ele usa Android também, né? Pra quem não conhece, Caio Bianchi é um professor, né? Que cursa o ITA, né? E ele é muito bom, tá? Inclusive, eu recomendo, se você quiser aprofundar algumas coisas, ele é muito bom de verdade, recomendo. Eu já fui membro dele, eu esqueci de pagar, desculpa, Caio, mas é a vida. E ele tem uma didática muito boa, tá? Então, super recomendo, tá? Não, opa, cosseno não, aquecendo, e aí recosseno, quase, olha, fiquei falando dos outros aí. É, bem, então essas relações você já sabe, né? Você já tá careca de saber. Agora, novidade, né? Bem, a tangente, ela é uma reta tangente ou de forma... Cadê? A tangente é tangente ao círculo trigonométrico, óbvio. E o valor dela é dado pela altura do segmento. Ou seja, vamos chutar aqui um ângulo alfa. Se eu projeto aqui, não vai ficar bonito. Ó, essa aqui é a tangente de alfa. E, sei lá, o seu professor já deve ter falado que também a tangente é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa, que também pode ser escrito como o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bem, antes de prosseguir, eu queria só ajudar em termos de memorização, né? Caso você tenha mais dificuldade, né? Matemática, tipo, seu tendão de Aquiles. Bem, temos o seno de alfa também pode ser escrito como
cateto oposto sobre hipotenusa, né? E o cosseno de alfa também pode ser escrito sobre cateto adjacente sobre hipotenusa. E o que eu vou falar agora é uma estratégia. Não é uma estratégia não, é uma coisa bobinha, né? Só pra você lembrar. Tem que estar nessa ordem, tá? Porque coca, co, aí caranca, coca, sacou? Coca, coca. É só isso. É bobinho, não é? Bem, o que é a cotangente? Cotan é o inverso da tangente. Ou seja, é 1 sobre seno de alfa sobre cosseno de alfa. Quando a gente divide, a gente multiplica pelo inverso. Ou seja, é o cosseno de alfa sobre o seno de alfa. E onde que está essa reta? Bem, se essa reta está em pé, o inverso dela é deitado. E ela vai tangenciar o círculo em cima. E agora a projeção deixa de ser aqui. A projeção passa a ser aqui. E esse valor aqui, ó, é a cotangente. Simples, não? É tranquilíssimo, certo? Bem, agora vamos falar da relação das duas suplementárias, né? Que é a secante e a cossecante. E eu vou falar uma relação derivada da relação fundamental, certo? Bem, o que é a secante? Secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do secante. Não, é cosseno, né? Tá chapando? Tá dormindo? É o inverso do seno. Simples, certo? Tranquilo. Então, o que a gente pode derivar a relação fundamental para outras relações? Bem, então deixa eu transcrever, né? Seno de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E se a gente dividir tudo por seno ao quadrado de alfa? Nossa, opa, seno ao quadrado de alfa. Ou seja, vai ficar seno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa, que é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. O que é isso aqui? 1. O que é cosseno sobre seno? Tangente, né? Então, posso escrever como 1 mais... Não, cosseno sobre seno não, é cotangente, né? Perdão, desculpa. Cotangente ao quadrado de alfa igual a... O que é o inverso do seno, hein? O que é o inverso do seno? Cossecante ao quadrado. Não, não vai caber. Calma aí, deixa eu arrastar tudo aqui um pouquinho mais pra lá, né? Pra caber tudo. Tá muito apertado. E essa é uma das relações derivadas da relação fundamental. Ok? Tá. E se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado? Então vai ser seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Aí você já olha aqui, já vai um... Toma. 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Certo. O que é seno sobre cosseno? Tangente, né? Putz, que legal. Mais um. O que é o inverso do cosseno, meu pai? O que é o inverso do cosseno? É a secante.
Então, é secante ao quadrado de alfa. Pronto. Relação secundária aqui da trigonometria. Mágico. Certo? Essas daí são as relações derivadas. E você notou que, tipo, eu nem precisei guardar, né? Nem, tipo, preciso mentalizar, memorizar. Nossa, eu preciso lembrar que 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Não. Cara, não. Você só precisa pensar um pouco fora da caixa e falar assim, cara, eu consigo derivar essa da relação fundamental. E o próprio nome diz, né? Ela é fundamental, então, tipo, obviamente dá pra derivar as outras dessas daqui, porque, sabe, né? Se ela é fundamental, ela é a primeira de todas, ela é a maravilha. Maravilha, entendeu? Antes de agora avançar, eu vou falar sobre os arcos compostos, né? E os arcos compostos são os arcos duplos, mas os arcos compostos tecnicamente são a forma mais generalizada, podemos dizer assim. São mais, generalizado. E eu vou poupar, né, vocês, porque eu não vou deduzir a fórmula, tá? Eu só vou apresentar. E, sendo bem sincero, se você, tipo, não gosta de matemática, eu acho que nem vale a pena você ir atrás. Decora mesmo, né? Decora com a musiquinha, né? Que eu vou falar depois, eu falo. Eu realmente não sei a musiquinha, tá? Mas, sabe, faz do jeito que você quiser. Se você é de exatas e gosta, tenta extrair essa relação a partir do círculo trigonométrico de forma, sabe? Não de forma aleatória, mas de forma a forçar algumas semelhanças de triângulos. Entendeu? Eu tento, depois eu posso, se você tiver curiosidade, eu te dou uma dica nos comentários. Comenta aí que eu te dou a dica. Bem, então vou colocar o cosseno da soma barra da diferença. Primeiro, né? Então, cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Ok? E o cosseno de A menos B é igual ao cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Uma forma de você guardar é lembrar que ele é teimoso, né? Porque enquanto aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos, aqui é mais. E o meu professor do colégio falava que é o coça, coça, senta, senta. Não me pergunte por quê, tá bom? É assim, tá? É assim porque é, ok? Bem, o seno da soma, escrever certinho, né? Barra diferença. Então, o seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. O seno da diferença é igual a seno de A, seno não, cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Aí esse daqui tem aquela musiquinha, né? Do Minha terra tem palmeiras, o de canto, sabia? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A.
As aves que aqui gorjeiam. Não, as que aqui. Eu não lembro direito essa música. Essa música não, esse poema. Romantismo brasileiro, né? E agora eu vou falar da tangente, né? A tangente é um pouco mais chatinha, mas nada também, né? Ficar uou! E a tangente é importante porque futuramente na geometria analítica você vai ver que os coeficientes angulares das retas são a tangente. E para determinar o ângulo entre duas retas, a gente usa tangente. Aí você vai falar assim, como assim? Bem, vou só dar um spoiler, tá? Dado duas retas, e vamos supor que esse aqui é o eixo X. Esse aqui é a tangente de alfa. Esse aqui é a tangente de beta. E esse aqui é o ângulo θ que eu quero saber. Bem, o que a gente faz? Em geometria plana vocês viram que a soma dos ângulos a soma de dois ângulos internos do triângulo dá o externo do outro ângulo do triângulo. Ou seja, θ mais beta é igual a alfa. Tá. Θ é igual a alfa menos beta. Se esses dois ângulos são iguais, eles têm a mesma tangente. Ou seja, tangente θ é igual a tangente de alfa menos beta. Que agora eu vou mostrar, né? Que nada mais, nada menos que é seno de alfa menos beta sobre cosseno de alfa menos beta. Desenvolve, né? Seno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de beta vezes cosseno de alfa. Tudo isso sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de alfa vezes seno de beta. Bem, divide os dois lados divide tudo por cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Ou seja, tangente θ é igual a seno de alfa vezes cosseno de beta sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de beta vezes cosseno de alfa sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Vai aqui para baixo. Cosseno de alfa vezes cosseno de beta sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de alfa vezes seno de beta sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Bem, corto isso aqui, corto isso aqui, corto isso aqui, corto isso aqui, corto isso aqui vira 1. Ou seja, tangente de alfa aqui não, tangente de θ, né? Perdão. Ou seja, a tangente θ é igual a tangente de alfa, né? Seno sobre cosseno, menos tangente de beta, 1 mais, ó, seno de alfa sobre cosseno de alfa, seno de beta sobre cosseno de beta. Tangente de alfa vezes tangente de beta. E pensando que, sei lá, essa reta é S e essa reta... Não, essa reta é R e essa reta é S, né? Ou seja, alfa seria o coeficiente, né? Tangente de alfa é igual a coeficiente da reta R.
E tangente de beta é igual ao coeficiente angular da reta S. Então, tangente de θ é igual a MR menos MS, tudo isso sobre 1 menos MR vezes MS. Ok? Não, 1 menos não, 1 mais. Perdão, pessoal, me perdi aqui. Depois de todo esse algebrismo, né? Quem não fica olhando e falando assim, tá bom, cala a boca. Ou seja, o que eu deduzi aqui, tecnicamente, para vocês, né? Eu só desenvolvi, né? Não teve nenhum pensamento mais abstrato. Só o do... Tecnicamente, eu só deduzi, entre muitas aspas, a fórmula para descobrir o ângulo entre as retas, né? O que eu mostrei para vocês, né? Eu vou escrever aqui aplicação, né? Tangente da soma barra diferença. A aplicação, certo? Ou seja, tangente de alfa mais tangente de beta é igual ao seno de alfa mais beta sobre cosseno de alfa mais beta. Se você quiser demonstrar isso, vai em frente. Mostra que você é capaz, tá? Vai ser tangente alfa mais tangente de beta igual, não, sobre 1 menos o produto das duas tangentes. E uma coisa que é legal é você lembrar que na soma do cosseno de dois ângulos, né? Não, na soma... Não, no cosseno da soma de dois ângulos, o sinal do meio é menos. E ele transmuta para cá, né? E no seno da soma é positivo, né? Entre... Aqui, ó, vou voltar, ó. Ó, cosseno da soma, aqui, ó, no meio, menos. Ó, esse sinal vai pro meio. Sacou? Então, tecnicamente, você só precisa lembrar do seno e do cosseno, que a tangente você tecnicamente pode desenvolver, se você lembrar, né? E como eu mostrei aqui em cima, né? Tangente de alfa menos beta é igual a tangente de alfa menos tangente de beta mais produto das tangentes. Fechou? Fechou, né? Bem, agora vamos falar dos arcos duplos e arcos triplos. E quase que fechou, se eu não me engano. Só vou falar de uma... Vou dar um exemplo só, porque provavelmente essa aula já tá... Essa aula tá bem longa, né? 40 minutos de aula. Provavelmente você vai ver no 2x, né? Então, sem comentários, né? Não vou comentar nada. Mas eu não quero que você escute no 2x, tá? Porque eu sei que minha voz fica muito zoada enquanto eu falo no 2x, ok? Então pode parar. E, essencialmente, o que eu tô falando nas relações do arco duplo, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Relações do arco duplo. O que eu falo aqui que é um arco duplo? O arco duplo, essencialmente, é que, nesse caso, o alfa é igual a beta. Ou seja, né? Alfa é igual a beta. Ou seja, por exemplo, né? O seno de 2 alfa é igual ao seno de alfa mais alfa. E você sabe fazer isso? Não sei. Não, sabe. Para. Parou. Parou. É o seno de alfa vezes o cosseno de alfa mais seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Que isso aqui tudo, né? Seno de 2 alfa é igual a 2 vezes seno de alfa vezes o cosseno de alfa.
Tcharam! Então, o que é o cosseno de 2α? Cosseno de 2α é igual ao cosseno de alfa mais alfa, que é igual a cosseno de alfa vezes o cosseno de alfa menos seno de alfa vezes seno de alfa. Então, cosseno de 2α é igual a cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. E, cara, a fórmula do cosseno do arco duplo, ela é muito legal porque a gente pode colocar o cosseno de 2α em função de só uma relação trigonométrica. O que eu quero dizer com isso? Eu posso deixar em função de só seno ao quadrado ou de cosseno ao quadrado. Porque a partir da relação trigonométrica, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Eu posso tanto substituir, certo? Para colocar, por exemplo, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. E eu jogo ali. Então fica cosseno de 2α. Fica 1 menos seno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Então fica 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de alfa. Ou eu posso isolar o cosseno, né? Ou posso isolar o seno. Então fica seno ao quadrado de alfa igual a cosseno 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Aí o que vai ficar? Vai ficar cosseno ao quadrado de alfa menos 1, menos com menos. Distribui esse menos aqui, ó. Coloca isso aqui, distribui. Menos com menos vai dar mais, então fica cosseno ao quadrado de alfa menos 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Ou seja, fica cosseno de 2α igual a 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Simples. Curtiu? Bem, tangente de 2α fica fácil agora, né? Seno de 2α sobre cosseno de 2α, que eu não vou fazer esse desenvolvimento. Vai ficar 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Bem, agora você fala assim, tá aí, porque tem, vamos supor que você é uma pessoa meio desatenta. Aí você fala assim, tá bom, né, se esse daqui é a relação da soma, e a relação da diferença, Yuji? Não tem? Então, como posso falar isso? Se eu coloco tangente de alfa menos alfa, o que é alfa menos alfa? É zero, né? Ou seja, teoricamente, tecnicamente, o arco da diferença do mesmo ângulo é zero, né? Então não é uma relação, uma formulinha, sacou? É só uma conclusão, entendeu? Bem, como prometido, agora eu vou falar um pouco, né, sobre... Não acabou, tá? Essa parte aqui. Do arco metade... Não, o arco normal em função do arco metade. Por quê? Bem, você pode se virar muito com isso, tá? Eu prefiro assim do que eu decorar aquelas formas. Porque, por exemplo, o que é o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Não. Você não concorda que eu posso escrever como cosseno de 2 vezes alfa sobre 2? Ou seja, o que eu tô falando? Que o cosseno de alfa é o cosseno do arco duplo da metade de alfa. Ou seja, eu posso usar qualquer uma dessas relações aqui de cima que eu escrevi, ó.
Ou seja, pera, tá. Ou seja, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 menos seno ao quadrado de alfa sobre 2. Puta merda, que insano. Puta merda, isso aqui foi... Tá, putz. Mas, pera. Mas tem as outras relações. Aqui, como você falou. Então é daqui que a gente deriva a fórmula do arco metade? Sim. Aqui. Se eu deixar só em função, ó, do cosseno. Cosseno de alfa é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 menos 1. Joga tudo pro outro lado. Cosseno de alfa sobre 2 é igual a cosseno de alfa mais 1. Tudo isso sobre 2. Isso aqui é o quadrado, desculpa. Então joga a raiz aqui. Por jogar uma raiz, né? Mais ou menos. Nossa. E a do seno? A do seno tá em função de 2. Ué, tem isso aqui, meu filho. Ai, caramba, selecionei errado. Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Tudo em função do cosseno, meu filho. Aqui, ó. Cosseno de alfa é igual a, ó, 1 menos 2 vezes seno quadrado de alfa sobre 2. Pera aí. Joga o seno para um lado e o cosseno para o outro. Vai ficar seno ao quadrado de alfa sobre 2 vezes 2 igual a 1 menos cosseno de alfa. Divide tudo sobre 2 e passa a raiz depois. Nessa ordem, tá? Porque senão você vai fazer cagada. Igual a 1 menos cosseno de alfa mais 1 menos raiz. Tudo isso sobre 2. Puta merda. Caralho, então pronto. Então você não precisa decorar. Você não precisa decorar, você só precisa pensar um pouco. Você tem que ter sangue frio na hora da prova. Pra pensar assim, tá, eu não lembro disso, mas eu posso deduzir. Sacou? Bem, agora vamos pro finalmente, pra finalmente acabar essa aula, né? Eu sei que você não aguenta mais quase 1 hora de aula. Aí você só quer me matar, você já tá pulando a aula. Provavelmente você tá ouvindo essa informação cortada. Então, vamos terminar logo, né? Equações trigonométricas. Qual que é a cara de uma equação trigonométrica? É quando você tem senos, cossenos, tangentes, cotangentes, cossecantes, secantes iguais a um valor. E normalmente no enunciado ele fala assim, resolva e ele te dá um intervalo. Se ele não te dá um intervalo, aí você vai ter que ser muito mais abrangente. E eu recomendo você usar o círculo trigonométrico, certo? Bem, nada melhor do que fazer alguns exemplos, certo? Bem, vamos começar com cosseno de x igual a 0. Aí você olha e fala assim, esse moleque tá de tiração comigo. Pô, o cara enrola pra caralho na aula e vem me dar um exemplo merda desse. Pô, pelo amor de Santo Cristo, não é possível. Bem, seno aqui, cosseno aqui, o 0 aqui. Bem, onde que o cosseno zero? Aqui e aqui. O que é aqui, ó? Π sobre 2. Aqui é 0, né? Aqui é π. E aqui é π sobre 2 mais π. 3π sobre 2. E o 2π, tecnicamente, entre ele e o 0 é tipo um pulinho, né? Então, qual que é a solução? Bem, solução x
Ai, pera, eu vou espirrar. Calma aí. Meu Deus. Meu Deus, pera. Ah, mentira. Mentira. Não vou espirrar. Ai. Ah, não vou espirrar. Desculpa, então. Eu enrolei pra nada, então. Bem, qual que vai ser a solução? Bem, ele não deu nenhum intervalo. Ou seja, eu vou admitir que o círculo se repete indefinidamente. Como, como assim, Yudi? Por exemplo, se eu falar em 4π, no ângulo 4π, ele existe? E você pensa, pô, mas o círculo não vai de 0 até 2π, como é que vai ter 4π? Eu te adianto, existe. E o que que é? É duas voltas. Ah, mas não sei o que, ele coincide com 2π. E daí? Isso não impede nada. Até aí, por exemplo, vamos supor, o 330 coincide com o -30. Ambos ocupam aqui. E aí? Vai falar que um não existe, o outro existe? Claro que não. Entendeu? Bem, voltando, né, para essa discussão. Então, qual que é o primeiro que tem o cosseno zerado? Ah, é o π/2. Então, π/2. Mas o que mudou? Do π/2 por 3π/2. Somou mais π, hein? E se eu somar mais π de novo? Somar 2π. Ah, então aí vai coincidir com 2π. E se eu somar 3π? Aí você vai dar uma volta aqui, né? Opa, uma volta aqui, π. Outra volta aqui, 2π. Uma volta aqui, 3π. Coincidiu com 3π/2. E ele também tem o cosseno zerado. Ou seja, a resposta é mais kπ, sendo que o k pertence aos números inteiros. E essa é a solução. Ok? Bem, vamos para outro exemplo. Cosseno de θ é igual a... Deixa eu pensar um valor. Raiz de 3/2. Não, vai menos raiz de 3/2. Já pensa aí. Quem que tem o cosseno igual a raiz de 3? Cosseno de menos raiz de 3/2. Oh, mas que inferno. Se você quiser usar a relação fundamental de trigonometria, porque você não tá conseguindo pensar, faça, tá? Não tenha vergonha. Se você quiser também desenhar o círculo trigonométrico para você poder analisar certinho, faça também, não tem nenhuma. Isso não é motivo de vergonha, tá? Você fazer mais devagar, mais rápido, tanto faz. O importante é acertar, né? Bem, você nota que o cosseno de π, esse cosseno de θ, na verdade, desculpa, ele tá no segundo e no terceiro quadrante. Então, que tal a gente primeiro reduzir pro primeiro quadrante? Certo? Então, vou chamar isso aqui de, sei lá, alfa. E aqui é raiz de 3/2. Isso aqui é um ângulo notável, né? Quem que tem o cosseno igual a raiz de 3/2? Alfa, né? Oh, meu Deus. Óbvio que quem tem o cosseno igual a raiz de 3/2 vai ser o alfa. Mas quem que tem dos ângulos notáveis? 30 graus. E qual que foi o macetezinho que eu passei para você descobrir esse ângulo? Opa, o ângulo θ
quando ele tá no segundo quadrante? Não lembra. Vou voltar a aula. Mentira. É π menos alfa. Θ é igual a π menos alfa. Que é igual a 150, né? Tá. Vamos deixar em rádio? Quanto que é 30 graus em rádio? Agora a linha rápida de conversão, né? Se 360 graus é 2π, 30 é x. X é igual a 30 vezes 2π sobre 360. Corta, corta. 3 vezes 2 vai dar 6. Corta, corta. 6π sobre 6. Ou seja, θ é igual a π menos π sobre 6. Ou seja, eu multiplico aqui 6 sobre 6. Quanto que dá 6π menos π? 5π sobre 6. E qual que é o macetezinho que eu passei para você descobrir esse anglão aqui? Lembra? Esse anglão, que eu vou chamar de gama, vai? Gama é igual a π mais alfa. Ou seja, vai ser 6π sobre 6 mais π sobre 6. Entendeu o que eu já fiz? Já pensei no MC direto, hein? 7π sobre 6. Ok. Bem, agora a gente tem tecnicamente duas formas de... A gente vai ter que colocar tecnicamente dois conjuntos, entendeu? Não, vou colocar agora com um intervalo, tá? Na verdade, vou colocar com intervalo, não vou deixar da forma mais geral, pra você entender como é que eu vou fazer, tá? E, na verdade, sem intervalo é muito mais fácil, tá? Ou seja, você simplesmente vai selecionar, vai colocar aqui 5π sobre 6 e 7π sobre 6. Tarão, certo? Mas, e se eu quisesse com o intervalo? Bem, aí agora ia ficar um pouco mais chato. Por quê? Nota que esses dois ângulos, eles são aqui, e para repetir eles, você não pode andar só π, você tem que andar 2π para cada um. Ou seja, você teria que ser, né, solução sem intervalo de 0,2π. Ou seja, eu teria que falar que a solução é igual a 5π sobre 6 mais kπ ou 7π sobre 6 mais kπ, sendo que k pertence aos números inteiros. Nossa, peraí. Porque, e você pode estar se perguntando agora, né? Por que eu falo que tem que pertencer aos números inteiros? Você não concorda que se eu colocar, tipo... se eu colocar, por exemplo... sei lá... 4/3 vai alterar tudo? 4/3 de π? Se eu colocar, tipo... 5π sobre 6 mais 4/3 de π. Bem, multiplica por cima e embaixo. 13π sobre 6. Isso aqui vai dar o equivalente a π sobre 6, né? Vai ser, ó, vai ser 12π sobre 6 mais π sobre 6. Isso aqui é 2π. Ou isso aqui é igual a 2. 2π, né? Na verdade é igual a 2π. Ou seja, ele vai parar aqui, né? No ângulo alfa. E essa resposta não vale.
tecnicamente, na verdade, é até mais... É até melhor colocar que ele pertence aos naturais, né? Na verdade. Na verdade, eu acho que é melhor até colocar que ele pertence aos naturais. Porque aí eu impeço que ele seja zero. Não, aí eu impeço que ele seja zero, né? Tem que ser números inteiros. Se eu não me engano, deixa eu pensar aqui. Se eu colocar menos, o menos também. Se eu colocar menos pi, ó, vamos fazer o teste? Menos pi mais 5 pi sobre 6. Isso aqui vai dar menos 6 pi sobre 6 mais 5 pi sobre 6 igual a menos pi sobre 6. Aí ia parar aqui, ó, e o cosseno não ia bater. Então eu acho melhor colocar números naturais, hein? Tem alguns casos que dá pra colocar números inteiros. Por exemplo, aqui dá pra colocar número inteiro tranquilamente. Mas pensando nesse exemplo, eu acho que naturais vale mais a pena. Naturais com o zero, né? Porque o zero também não deixa de ser uma possível solução. Melhor colocar com naturais. Certo? Espero que vocês tenham entendido essa discussão final, tá? Espero que tenha feito sentido. Peço perdão pelo erro, é que eu tiro esses exemplos da cabeça, assim, tipo, aleatório, assim. Então, é isso, viu? Espero que tenham gostado e próxima aula eu vou falar com vocês sobre prostaferese e sobre equações trigonométricas mais avançadas. E eu vou falar um pouco sobre o triângulo, tá? Tem relações muito legais que você pode tirar através do triângulo. E caso você queira ita, ime, que cai em números complexos de certa forma bem, com uma incidência bem alta, eu recomendo que você olhe com carinho para aquela próxima aula, para a próxima aula, né, de prostaferese, porque como os números complexos têm forma trigonométrica, tipo, aquele cis de θ, você tem diversas formas com cis de θ. Eu vou falar um pouco sobre o cis de θ na próxima aula, mas vê aquela aula com um pouco mais de carinho. Não vê como se fosse, tipo, como se eu fosse te ensinar do zero, tá? Vem com uma base, mas, sabe, só pra você dar uma olhada pensando assim, não, verdade, é isso. Tipo, você tava fazendo a questão, deu um branco, você olha e fala assim, ah, é isso, bora. Bem, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Espero que deem um like aí se quiser. Tamo junto.